Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Como prometido, estou aqui para fazer um vídeo, conforme a votação de vocês, sobre o Alzheimer e a nutrição. Então, como a gente pode ajudar através dos alimentos a melhorar o quadro e até mesmo prevenir que essa doença que acomete tantas pessoas apareça, né, antes do previsto e que caso ela apareça, ela tenha uma intensidade mais leve, tá? Estima-se atualmente, na verdade, desculpa, não é nem atualmente, estima-se que em 2015 a gente tinha em torno de 43 milhões de pessoas com Alzheimer, tá? E que em 2050 esse número irá pular para quase 132 milhões de pessoas, certo? E que da demência, né, porque o Alzheimer é um tipo de demência, 35% desses tipos de demência a gente consegue reduzir modificando fatores de risco, como de estilo de vida, né, que dá pra gente modificar. Então, por exemplo, a dieta, tá? O que seria o Alzheimer? O Alzheimer nada mais é do que um declínio progressivo da nossa função cognitiva. Nele ocorre um acúmulo de placas beta-amiloides e de emaranhadas de uma proteína que chama tau, tá? Isso provoca déficit cognitivo. E tem uma questão, né? Porque as nossas células cerebrais, elas não se dividem, né? Não têm mais essa capacidade de se dividir. Então elas são mais suscetíveis, né, à perda de função, principalmente a parte funcional mesmo, tá? Então, como é que a gente consegue melhorar isso com a nutrição? Como eu falei no vídeo anterior do Parkinson, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então é muito comum que pessoas que têm algum problema no intestino podem vir a ter um problema na parte neuronal, tá? Porque ocorre uma inflamação excessiva, né? Por que essa inflamação excessiva ela ocorre? Porque você tem o que a gente chama de disbiose. O que é isso? Você acaba tendo um desequilíbrio da nossa microbiota, então das bactérias boas e das bactérias ruins, tendo uma produção maior de bactérias ruins e tendo uma menor diversidade dessas bactérias, principalmente das bactérias boas. Outra questão, normalmente quando a gente envelhece, a gente tem uma perda, né, um enfraquecimento das nossas tight junctions. O que é isso? É o que ajuda a ligar o nosso intestino e diminui essa permeabilidade intestinal e diminui a inflamação. Então, no envelhecimento, a gente tem uma perda dessa função, o que aumenta a permeabilidade, o que aumenta a inflamação, aumenta a produção de substâncias que a gente chama de citocinas pró-inflamatórias, tá bom? Então, a gente precisa baixar essas citocinas. Na nutrição, como que a gente consegue fazer isso? Principalmente com um aumento do consumo de alimentos ricos em fibras. Por quê? Porque as fibras são substratos, são alimento de bactérias boas, que vão produzir principalmente os ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato. E o butirato está muito ligado à cognição, ao aprendizado, à memória. Então você consegue diminuir o déficit cognitivo quando você entra com esses alimentos. A nossa dieta ocidental, ela é muito rica, né, em carboidratos refinados, ela é muito rica em gordura, então a gente tem um consumo maior de ômega 6, que é mais inflamatório do que o ômega 3. De novo, Jojo, você vai falar sobre isso? De novo, porque o ômega 3, ele é essencial, ele faz parte das nossas membranas, né? Então, ele é anti-inflamatório, então a gente precisa aumentar o consumo dos alimentos ricos em ômega 3, como os peixes, como as sementes, a linhaça, a castanha, tá? Então, as castanhas, então é interessante que você aumente o consumo desses alimentos, ok? O que mais que você pode fazer? Consumo de chás. Os chás são muito ricos em polifenóis, são ricos em teaflavinas, em catequinas, que são anti-inflamatórias, que diminuem esse processo de neurodegeneração que ocorre no Alzheimer, tá bom? Outra coisa que você pode fazer é aumentar
o consumo de alimentos frescos, né? Então, eu também falei no vídeo de Parkinson que precisa aumentar, né, os vegetais, as frutas, os legumes, para você ter mais as próprias fibras, mas para você ter também um outro componente, que são os carotenoides, que já está comprovado que eles são altamente anti-inflamatórios e antioxidantes. Toda vez que a gente tem uma doença crônica instalada, a gente tem uma produção maior de radical livre. Então você tem uma produção maior de inflamação. Então, com esses alimentos você consegue baixar todo esse quadro, tá? Probióticos podem ser uma opção, também pode ser utilizado, mas isso sempre com instrução de um profissional, porque tem cepas específicas, as quantidades específicas que a gente pode trabalhar desses suplementos, tá? Coisa bem interessante que eu posso falar para vocês do Alzheimer é que a gente normalmente ele acomete, né, pessoas acima de 65 anos, com quem é mais estressado, quem fuma, quem abusa de álcool, quem utiliza medicamentos por uso prolongado, principalmente os antibióticos, tem um risco maior de desenvolver essa doença, tá? E ela também é caracterizada por ser bem similar à diabetes, tanto que ela é considerada diabetes tipo 3. Por quê? Porque ela também tem uma resistência à insulina. O que é a insulina? Aquele hormônio que bota para dentro da sua célula o carboidrato, o açúcar. E essa insulina desequilibrada aumenta a inflamação, tá? Então por isso que ela é também chamada de diabetes tipo 3, tá bom? Então, o que é legal? Que a gente também trabalhe com o índice glicêmico dos alimentos, então não consuma muito carboidrato refinado, consuma mais carboidrato de médio a baixo índice, tá? Então as frutas que não são muito doces, os próprios tubérculos, então abóbora, batata doce, inhame, cará, vai ajudar bastante, tá bom? Bom, acho que basicamente é isso que eu precisava falar para vocês sobre Alzheimer. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, tiverem mais sugestões de temas, estou aqui para ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!